Olá, muito boa noite. Alguns cientistas afirmam que durante toda a vida, um ser humano consome simplesmente 35 toneladas de alimentos e bebe 33 mil litros de líquidos para satisfazer suas funções vitais. O aparelho digestivo, um maravilhoso tubo de cerca de 11 metros de comprimento, que começa na boca e acaba no ânus, administra tudo isso. As doenças do aparelho digestivo ou simplesmente distúrbios começam com o alimento ou a água que ingerimos e que podem estar contaminados com vírus ou bactérias. Alguns desses vírus e bactérias sobrevivem no organismo, se alojam no aparelho digestivo, se multiplicam e em pouco tempo surge uma infecção. Os sintomas vão desde uma forte diarreia, vômitos, dores, cólicas e muita febre. Mas como saber qual o distúrbio ou doença no aparelho digestivo? No programa de hoje, eu recebo o médico Otacílio Albuquerque, que é especialista em doenças no aparelho digestivo, e a nutricionista Jaqueline Olendina. Uma boa noite, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Doutor Otacílio, quais são as doenças mais comuns, do aparelho digestivo? Boa noite, Eliana, boa noite, Jaqueline, e boa noite aos seus telespectadores. Esta pergunta, ela parece ser fácil, mas ela não é fácil. Depende do ponto de vista que se esteja olhando. Exemplo, antigamente a gente estudava e as pessoas diziam assim pra gente, olha, a doença mais comum do aparelho digestivo é gastrite, é úlcera, é diverticulite, é inflamação, doença de Crohn e doenças crônicas. Será que é isso mesmo? Hoje, quando a gente vem à luz do novo conhecimento, se alguém me pergunta qual a doença mais comum do aparelho digestivo, eu diria que é disbiose. E aí? Disbiose? O que é disbiose? A população não vai entender isso que eu estou falando. Quase poucos profissionais escutam isso e entendem como tal. O que eu falo é que o organismo chamado intestino, ele é capaz não só de absorver alimentos, mas como também ter várias outras funções. E tudo isso está relacionado a esse poder de receber esse tipo de alimento que porventura seja dado. Ou seja, em outras palavras, a partir do momento que você recebe um determinado alimento, ele tem que ser triturado, ele tem que ser dissolvido, ele tem que ser absorvido. E na hora de absorver, ele pode ser absorvido ou não. E o intestino, se ele está doente ou não, ele vai ter esta capacidade. Ou seja, se eu absorvo alguma coisa que o nosso organismo não está acostumado a receber, meu amigo, vai causar muitas e muitas doenças. E doenças essas que não são só aquelas do aparelho digestivo clássica, diarreia, vômito, mal-estar, elas vão causar doenças à distância. Por quê? Porque elas interferem no mecanismo imunológico, levando ao favorecimento do aparecimento de doenças à distância, tipo hipotiroidismo, doença diabetes, obesidade, câncer, ou seja, todas essas doenças, sem contar as doenças que parece que não tem nada a ver com o intestino, tipo doenças neurológicas, ansiedade, depressão e vai por aí. O que você quer dizer é o seguinte, que o intestino a gente pode considerar então como o órgão mais importante no organismo? Porque ele comanda tudo? Eu sou suspeito de dizer isso. Sim, não, você é um especialista da área, mas diante do que você coloca... Eu me lembro que antigamente as pessoas sempre diziam que o cérebro era importante, Eu coloco facilmente que o intestino é muito importante. Ele talvez seja hoje o órgão mais importante a ser estudado e a ser discutido não só na classe médica, mas como também todos os profissionais da área de saúde, na tentativa da gente buscar realmente o que a gente chama de cura. Porque até então a gente não tem cura, a gente tem remédios para tratar doenças. Mas se a gente vai a fundo procurando esta forma de entender o intestino, a gente vai até causar algumas curas, o que é mais importante para a população. Jaqueline, que tipo de comida? A gente pode comer de tudo ou tem determinadas comidas, determinados alimentos que a gente ingere e que certamente vamos ter uma consequência ou no estômago, ou no esôfago ou no intestino? Primeiramente, boa noite a vocês, boa noite a todos. Existem alimentos que têm uma probabilidade maior de, como é que eu posso dizer, de acabar
gerando como consequência certos processos doentios, por exemplo, a diarreia, a disenteria, enfim. Por exemplo, alimentos que a gente consome na rua, que você não sabe qual foi o procedimento de limpeza, o processo de higienização. Então, são alimentos que podem estar favorecendo um processo de diarreia, por exemplo. Então, primeiro, ter cuidado com esses alimentos que você consome na rua e até os alimentos que você consome em casa, por exemplo. As pessoas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um consumo muito grande de frutas e verduras. Mas às vezes as pessoas compram essas frutas e verduras e não higienizam, não lavam, né? Não fazem a isso, de higienização forma adequada. Então, Muita gente vai na feira, vê aquela uva, ou então um morango bonitinho, as frutas miudinhas, né? Você sempre apanha uma para você experimentar, tá doce. Isso. Ou tá consumindo ali muita bactéria. Muita, ou até mesmo quando não consome, mas só o fato de você pegar para ver se a fruta está bonita ou não, a verdura ou não, ali a sua mão ela já tem muitas bactérias maléficas que quando você faz o contato com a fruta ou a verdura, você acaba passando. Então a pessoa ela chega em casa e ela consome aquelas bactérias maléficas e pode gerar um processo doentio. Por que eu falo bactéria maléfica? Porque a gente tem bactérias benéficas, né? Como ele falou, o intestino, para mim, na minha opinião, é o segundo cérebro de importância. Por quê? Porque juntamente com ele, você pode gerar outros processos imunológicos doentios que possam estar gerando muitas consequências para o indivíduo. Então, é uma área muito gostosa de se trabalhar e que se tem que ter muito cuidado e dar importância também. Tá. Qual de todas essas doenças? Eu sei que você falou assim, inúmeras, e a gente teria que estudar o intestino, destrinchar ele para saber. Mas tem uma doença que é muito comum entre as pessoas. O erro alimentar. Essa, para mim, é o maior. E por que o erro alimentar? Claro, porque a gente não tem informação nutricional. A gente tem formação talvez gastronômica, ou seja, todo mundo vai para o programa e sabe como preparar uma comida, como comer, e é isso, aquilo e aquele outro. E eu pergunto, quais os nutrientes que você está ingerindo? Por que você está ingerindo tais nutrientes? A gente precisa saber isso. A gente precisa esclarecer a população que não é só bonzinho a gente estar comendo comidas gostosas. Olha, se eu como as comidas mais gostosas que eu acho, e eu vou dizer para vocês, são todas as comidas que têm carboidrato. Olha, tu pensa o que é uma coisa boa? Você pegar leite, juntar com Nescau e botar açúcar. Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. Agora, o que é que você está se alimentando realmente? Ah, sim, o leite é um bom alimento? É um bom alimento porque tem lipídios, tem proteína, tem carboidrato. Mas que carboidrato ele tem? Ele tem um carboidrato chamado lactose. Para que é que você vai comer lactose a vida toda? Se o seu organismo talvez esteja preparado para receber essa lactose até 2 anos de idade. Não é? Você conhece algum animal maior, depois de 2 anos de idade, que vive tomando leite? Eu só conheço o ser humano. Mas o ser humano tem uma relação muito grande com a indústria alimentar. E a indústria alimentar enriquece esses alimentos. Aí eu pergunto, nesse enriquecimento, esses minerais que ele coloca, a gente consegue absorver? Será que eles estão quelados para ser absorvidos? Isso é uma primeira pergunta que a gente faz nos alimentos. E as pessoas estão se alimentando disso. Será que essas pessoas estão comendo certo mesmo? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Porque lipídios, você pode comer de todas as formas. A proteína também de todas as formas. Agora, será que você tem necessidade de comer tanto carboidrato? Será que não seria só bom ou legal que a gente fizesse como antigamente? Antigamente que eu estou falando, milhares e milhares, milhões de anos, onde o homem só comia carne e gordura. E aí, Jaqueline? Isso é um ponto muito importante que ele puxou. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm um consumo de gordura, vou pegar o seu ponto, é muito grande. E dependendo da qualidade da gordura, você pode acabar tendo uma doença por causa desse consumo. Então, por exemplo, ele citou o leite. Aí eu entendi, ele não está discriminando o leite, o alimento em si. Mas sim o processo industrial que esse leite passa, ele acaba tendo certas substâncias adicionadas que de repente não pode ser interessante para um indivíduo. Aí como hoje ele falou, o que ocorre, muita gente toma um copo de leite e começa a ter cólicas. Isso. É a consequência. Ou ter realmente diarreia, ou então começa a entrar num processo e vomitar muito. Ou entrar num processo de intolerância. O que é isso? Você está consumindo um alimento que o teu corpo ele não está sabendo como é que ele vai trabalhar
em cima daquele alimento. Então, você passa a ter um processo de intolerância, que isso vai gerar refluxo, diarreia, aquela sensação de empachamento. E só complementando, teve uma parte que ele falou de minerais quelados. O que significa isso? São minerais que eles passam por um processo que são melhor absorvidos. Certo? Então, por exemplo, quando a gente passa a requisição de suplementação mesmo, que a gente passa o ferro ou o cálcio, então a gente pede para a farmácia, ou dependendo de onde você vai passar, quelar o nutriente. O que significa isso? Quando aquela pessoa consumir aquele nutriente, ela vai absorver aquele nutriente em específico. E não só a metade, que acontece em alguns alimentos. Tem alimentos que dizem, por exemplo, na propaganda, né? Tem não sei quantas vitaminas e minerais e quando você vai ver, quase nenhum é quelado. Então, o paciente, a pessoa, ele vai estar consumindo e não vai estar absorvendo. Então, no final das contas, você acha que vai ter um benefício e não tem. Ô Helena, só para complementar, quando a gente fala de erro alimentar, é um erro que você não sabe. Você não teve a orientação, você não teve a explicação, nem dos seus pais, nem tampouco dos seus profissionais. Se não, vejamos. Você acha justo a gente tomar um leite que dura 2 anos, esse leite chamado longa-vida? Veja só, como é que pode a gente pegar um alimento e ele durar 2 anos? Claro, ele vai durar. Por que que ele dura? Vamos ver a história. Antigamente, as pessoas colocavam pimenta, colocavam sal nos alimentos para conservar. Então, isso tudo são técnicas de conservação. Você pode defumar, você pode fazer o que você quiser. Embora, hoje, o que se faz mais frequente é adicionar produtos químicos que seu organismo não reconhece como nutriente. Então, a gente corre o risco, por exemplo, de qualquer alimento com tanta substância, por ter passado por tanto processo químico, na hora da gente ingerir, passar mal. Claro, porque o seu organismo não é adaptado a comer aquela coisa. Mas quando ocorre, por exemplo, 2 pessoas comem do mesmo alimento, uma passa mal e a outra não. É muito simples. Aí a doutora vai responder bem melhor comigo. Você tem uma defesa orgânica, você tem uma coisa chamada imunidade. Eu acho que ela é profissional para dizer isso. E você tem outra coisa, individualidade biológica. O que é que significa isso? Você tem um sistema imunológico, todos temos um sistema imunológico muito complexo e completo ao mesmo tempo. Mas você tem um tipo de sistema imunológico diferente do funcionamento do meu. Então, de repente, as suas bactérias benéficas presentes no trato digestório, ela trabalha de uma forma que a minha não. A sua ela pode estar mais acostumada, dependendo do tipo de alimento, e a minha não. Um grande exemplo, muitas pessoas quando comem queijo amarelo, algumas têm um processo de refluxo ou de diarreia. Eu consumo e não tenho. Por quê? De repente, as minhas bactérias estão mais acostumadas a fazer o processo de absorção do queijo do que as suas. Então, tem que tirar isso da cabeça de, porque fulano consome, ele não teve nada, eu também vou consumir. O que acontece com fulano vai acontecer comigo ou não vai acontecer comigo. Isso. A história não é bem assim. Olha, você sabia que 20% da população brasileira sofrem com refluxo? Parece que é uma doença da moda, né? Será que tomar líquido durante as refeições atrapalha a digestão? E mais, refrigerantes ou água com gás ajudam na digestão? Não saia daí, Ponto de Vista volta logo. As doenças do aparelho digestivo. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Os nossos convidados são Jaqueline Olindina, nutricionista, e Otacílio Albuquerque, que é médico especialista em estômago e intestino. Olha, a gente falava no finalzinho do programa sobre refluxo. Muita gente com quem a gente conversa, eu tenho refluxo, eu tenho refluxo, eu tenho... Parece ser assim um distúrbio, um mal do século, quando a gente fala em aparelho digestivo. E aí, doutora Otacílio? É realmente preocupante, as pessoas estão fazendo tudo errado, é um distúrbio, uma doença que preocupa? Dependendo da época que você falou de refluxo, ela teve suas importâncias, né? Eu me lembro muito bem, eu sou cirurgião de formação, o quanto a gente operou as pessoas de refluxo. E eram muitos os casos que a gente operava de refluxo. Porque a gente tem uma ideia que o refluxo era causado principalmente por uma alteração naquela válvula
que deixa passar o conteúdo alimentar do esôfago para o estômago e que essas alterações precisavam um ajuste anatômico e aí a gente operava esses pacientes. Depois que chegou a manometria e a pH-metria, isso aí já foi mudando um pouco. Atualmente, a partir do momento que a gente começa a trabalhar muito mais e visualizando as alterações a nível intestinal, a gente começa a ver que algumas alterações a nível de estômago, elas estão relacionadas diretamente com as performances do intestino. Número de bactérias, presença dessas bactérias, esse equilíbrio bacteriano, presença de fungos ou não, entendeu? A permeabilidade desse órgão, que tudo isso causaria alterações ali a nível do aparelho gástrico, propriamente dito. Hoje a gente sabe também que quando você tem sintomatologia que antes a gente dizia que era correspondente a uma hipercloridria, que era isso que fazia a gente pensar que o refluxo ele passava do estômago para o esôfago através desse conteúdo de ácido muito forte. Mas hoje a gente sabe que a sintomatologia de uma hipocloridria pode ser semelhante, entendeu? E aí, graças a Deus a gente diminuiu muito o número dessas cirurgias. Mas a gente fala, tem muita gente que come à noite, que às vezes come até 10, 11 horas da noite, vai dormir na sequência, não há tempo suficiente, não houve tempo para fazer a digestão, você deita e daqui a pouquinho aquele gás volta e vai queimando até a garganta. Tem gente que amanhece no dia seguinte sem voz, afônico, literalmente com dor de garganta. E sem contar o estômago, né? Acabado. Aí entra 2 pontos, né? Esse exemplo que você está citando é em relação à posição. Então, você faz um consumo do alimento, você tem que entender que aqui você tem o esôfago, você tem o estômago e o intestino. Então, para o alimento fazer essa descida, é interessante você estar em certa posição. Quando você vai deitar, o que pode acontecer? Às vezes o alimento ele não faz uma descida adequada e ele pode acabar voltando. Ou a gente tem o segundo ponto. O intestino que não está bem adequado fisiologicamente pode também acabar acarretando refluxo. O que é o intestino bem adequado? Vamos lá, a gente tem algo chamado de microbiota intestinal, que falando popularmente, são nossas bactérias benéficas presentes no intestino. Então, dependendo do alimento que você consome, você fortalece essa microbiota e dependendo do alimento, você enfraquece. Então, pessoas que fazem um consumo muito grande de álcool, por exemplo. O álcool, ele é um irritante da microbiota intestinal. Então, uma pessoa que faz um consumo muito grande de álcool, ela vai ter a microbiota, toda desregulada. Então, quando ela tem isso, ela pode ter um processo de diarreia, de refluxo, de empachamento. Então, a gente acreditava antigamente que o refluxo, ele vinha nessa posição de descida. Então, o problema se encontrava no estômago. E hoje a gente sabe que necessariamente não. Às vezes o problema ele pode estar vindo do intestino e justamente subindo. Então, ou seja, ao retorno, o famoso retorno. Isso. Então, se você tiver um intestino, uma microbiota adequada e fortalecida, você vai evitar esses problemas de refluxo, empachamento, diarreia, disenteria. Uma acidez no estômago significa que você tem um problema de refluxo, é um problema no intestino, pode ser uma úlcera. Pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa. Verdade. Porque as pessoas, às vezes, o meu estômago está queimando. Eu comi, às vezes é uma fruta, ou você almoçou arroz, feijão, uma salada, uma carne, alguma coisa assim, e você voltou meio, aí, é claro, um suco de laranja, um suco ácido, meu estômago ficou queimando, tá? Aquele queimou que nem água eu consigo tomar. Bateu lá e arde. Agora, às vezes, não é nem o estômago, acredita? Às vezes o paciente, ele chega, ele diz, eu estou sentindo uma queimação, um desconforto. Aí você pergunta, onde é que você está sentindo? Aí ele diz, eu estou sentindo aqui. Então, ele não sabe nem se é no estômago ou se é no intestino. Então, às vezes, o problema ele está até no intestino, não é nem no estômago. Eu acho que o doutor Otacílio, ele pode falar com mais propriedade, mas um alimento para ele chegar a ter um pH mais ácido que o estômago é muito complicado para a pessoa consumir um alimento e estar sentindo uma sensação de queimor. Então, às vezes, de repente, o problema está no seu intestino e não no seu estômago. Isso aí que a doutora Jaqueline está falando é uma coisa para alertar aos diagnósticos médicos. Porque por detrás, a gente tem que entender que existe uma indústria, e a indústria dos medicamentos derivados do omeprazol. Então, toda vez que a gente tem uma dor, uma queimação, necessariamente não é uma hipercloridria que você tem. Esta hipercloridria ensinaram-nos
a tratar com esses derivados. E aparentemente as pessoas melhoram, aparentemente. Mas esqueceram de estudar o intestino. E aí a doutora é bem profissional, quando ela fala que essas alterações da microbiota, que é pouca conhecida da classe médica, da classe de profissionais de saúde de uma maneira geral, é que precisa ser alertada, que a gente precisa trabalhar. Isso dá muito mais trabalho, porque você cada vez mais tem que individualizar a pessoa. Você tem que entender que aquela pessoa, naquele momento, ela está fazendo uma ingesta de um produto talvez inadequado para aquele momento dele, porque ele está com a imunidade totalmente perdida, que ele está com a flora, essa microbiota totalmente alterada, que ele está com a descompensação, com uma síndrome fúngica, que ele pode estar ali. Então, são muitos os fatores que estão interferindo naquele momento. E hoje não é fácil para a gente identificar. Está com azia, está com queimor, isso aí é uma doença do refluxo, isso aí é uma hipercloridria. Não, isso Aí pode a ser pessoa muita tem coisa. que passar, o médico tem que passar os exames que ela vai ter que fazer, não só do estômago, mas também analisar o intestino. Eu acho que a primeira coisa que o médico hoje deveria fazer é se preocupar com essa coisa que eu chamo de erro alimentar. A gente tem que entender quais são os alimentos que a gente pode, de fato, ingerir e que vai ser benéfico para a gente. O que a gente deveria cortar? Ó, tem que cortar mesmo. Não é nem cortar, mas o que é que a gente deveria comer? Então é muito simples. Coma o que for mais natural possível. Entendeu? Aquela coisa que vem da natureza, aquela coisa que não está industrializada, aquela comida que de fato não tem os produtos, os ingredientes bioquímicos que vão fazer o seu organismo não entender o que é aquilo. Porque ao longo dos anos, Eliana, aliás, de bilhões de anos, o ser humano que nasceu na África, ele depois que ele criou a sua mão, ele conseguiu fazer alguns movimentos que outros animais não fazem. Depois ele pegou a arma, então ele começou a ser melhor do que os outros animais. E ele migrou, ele foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, para o oeste. Esse ser humano, ele conseguiu comer muita coisa em todos os locais. O organismo dele foi se adaptando e ele come muita coisa hoje. Entendeu? E está falando de milhões de anos, bilhões de anos. Se você pegar um ursinho daquele panda, se você pegar ele e der uma comidinha que você pensa qualquer que é boazinha para ele, vai matá-lo. Porque ele não consegue comer aquilo ali. Porque o organismo dele não está preparado para ali. Ele não tem a microbiota adequada, ele não tem a imunidade adequada, ele não tem a formação antropológica pronta para aquilo. Mas o ser humano tem. Só que nesses últimos 100 anos, o que é que aconteceu? Uma revolução industrial. Nessa revolução industrial começou a se conservar alimentos. E conservação de alimentos é a base de quê? Hoje você tem conservação à base de... Aí vem os produtos químicos. Os produtos químicos. E você nem queira saber. E hoje existe conservação através de mecanismo de radiação. Você pode conservar o alimento com radiação beta, radiação gama e vai por aí. Onde é que nós vamos parar? Agora você fez uma pergunta que se eu pudesse citar, um alimento que se a gente consumisse, não consumir seria excelente, seria o refrigerante. Por quê? Você está consumindo, eu nem considero um alimento, eu considero uma substância, porque o alimento em si, ele te fornece algum benefício, o refrigerante, ele não tem isso, e é uma substância que só vai estar trazendo para o teu corpo malefícios, principalmente no intestino. Por quê? Como o doutor Otacílio falou, refrigerante, pegando esse exemplo, ele tem muito conservantes. E conservantes que são muito, muito, muito maléficos. Então, uma pessoa que tem um consumo de refrigerante, por exemplo, uma vez na semana, 2 vezes, o que é que está acontecendo? Tu está consumindo uma substância que está prejudicando de pouquinho em pouquinho o teu intestino. Então, futuramente, você pode até ter alguma Isso doença. você fala 1 ou 2 vezes. Imagina aquela pessoa que toma refrigerante Isso, todos os dias. constantemente. Pronto. Aí você já imagina que futuramente, não num futuro tão distante, o sistema imunológico vai Aí estar... essa pessoa, aquela pessoa assim que come e comeu qualquer coisa e ela corre pro banheiro porque ela tem uma diarreia, porque ela passa mal, é porque o intestino... É porque a microbiota comprometido. dela já não tem base benéfica. Está Então, toda tudo que destruída. come tá tudo destruído. Tudo que ela comer vai causar um malefício a nível do sistema imunológico e até sistema nervoso, dependendo do consumo, é muito grande. Ou então aquela pessoa que come e uma digestão, leva quanto tempo uma pessoa fazer a digestão? Porque muitas vezes a gente almoça, mas de noite está se sentindo empachado. Aí muitas vezes você, eu vou tomar um refrigerante, porque quem sabe eu melhoro. Está se enganando. Isso é tão interessante. E é muito comum. Tem gente que vai para a churrascaria, né? Aí come aquelas carnes em bastante quantidade e chega de noite e não consegue fazer a digestão de jeito nenhum. Bem, essa pessoa pode ficar certa que ela não tem ácido clorídrico dentro do estômago dela.
Porque se você não consegue digerir proteína, porque normalmente você não tem o ácido clorídrico, é justamente para isso. Mas as pessoas tomam omeprazol e derivado de omeprazol para diminuir justamente o ácido. E ainda querem fazer essa dieta com hiperproteinemia. Não dá de jeito nenhum. É impossível. É impossível. Veja só, o programa está ótimo, delicioso, mas está chegando ao fim. Eu queria rapidinho, 30 segundos, um conselho, uma dica. Primeiro, fortaleçam seu intestino, sua microbiota intestinal. Então, consumam fibras solúveis, insolúveis, verduras, legumes, frutas, que fortaleçam esse intestino para que futuramente você tenha uma saúde melhor e um intestino com mais base, mais adequado. Otacílio. Se você mudar o seu hábito de vida, evidentemente você não terá nem doenças. Isto é uma verdade. Pode fazer esse teste. Deixe de comer os alimentos que são industrializados. Deixe. Procure se alimentar dos alimentos naturais. Você vai ter uma outra vida. Suas doenças terão um limite. É isso aí. Olha, o Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 10 para 7 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, que é muito bom, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo e na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá.